Evangelion não é tudo isso que você pensa. Apesar das pessoas dizerem que é um anime extremamente profundo, filosófico, inteligente, canonicamente, o roteiro do anime tem nada de profundo. Ou é isso que o próprio autor da obra disse, e esse é um assunto que ressurgiu na internet recentemente, e eu tô aqui pra gente discutir, será que Evangelion ou Evangelion é realmente um anime profundo? Será que os fãs ao longo dos anos superestimaram? O pessoal fala muito isso aí, né? Eu comecei a assistir Evangelion, só que eu não terminei. Eu acho que eu assisti uns 7 episódios. Quase uns 10 episódios, se eu não me engano. Demais essa obra, incluindo significados que jamais estiveram lá, pelo menos por pretensão do próprio criador? E se essas interpretações aprofundadas e filosóficas foram grande parte do que fez Evangelion se tornar um grande clássico e sucesso, será que o seu sucesso não é merecido? Bora discutir tudo isso aqui nesse vídeo. Antes da discussão, talvez um pouco polêmica, quero dizer que temos estampas novas e eu tô muito feliz com elas. Gente, depois dá uma olhada lá, viu? Vou pular isso aqui. Para você que gosta de estampas e sensações muito intensas, ou a superação, ódio, inveja, que pode significar essas sensações muito intensas, momentos mais intensos de ódio. Tá. As estampas são escolha ou na descrição. O cupom vale para toda a promoção. Olá! Recentemente na internet ressurgiu uma entrevista de Hideaki Anno, ou seja, o criador de Evangelion, em que ele fala algumas coisas sobre a relação dos fãs com os significados dentro do anime de Evangelion e a sua própria criação. O como ele sabia ou não, detinha conhecimento ou não de alguns conceitos que foram utilizados. E o quanto algumas pessoas, na verdade, muitos fãs, colocam mensagens ou enxergam mensagens dentro da sua obra que ele mesmo não vê ou não tinha por intenção colocá-las ali. Sim, Evangelion é aquele anime que divide muito o público. Apesar de ser reconhecidamente um clássico, discutam ou gostem ou não, Evangelion ganhou notoriedade muito por causa, exatamente, da sua forma de contar uma história que abre parecendo que seria sobre robôs e nem sobre robôs é, que não é exatamente sobre ação, mas parece ser um profundo estudo do próprio ser humano, de humanidade, com conceitos filosóficos explicitamente citados ou percebidos aqui e ali nas nuances pelos fãs mais ávidos em assistir e pesquisar. A verdade é que Evangelion tem, sim, grande parte da sua fama associada justamente a essa sua teórica profundidade narrativa, além da qualidade sensacional, é claro, cinematográfica. Mas que curioso buscarmos ou revivermos essa entrevista de Hideaki Anno em 2004, quando ele simplesmente diz que os fãs superestimam Evangelion, que ele sim colocou conceitos filosóficos e pensou em algumas abstrações, inclusive na arte do anime, porque ele pretendia que Evangelion parecesse profundo, ou seja, ele sim colocou de propósito alguns conceitos, citações filosóficas, pensou em algumas abstrações em arte, na animação por si só, mas ele tinha como pretensão, como objetivo, segundo ele, construir um anime que parecesse ser profundo, inteligente, mas segundo Hideaki Anno, não exatamente que fosse assim. Pelo menos na visão de Hideaki Anno, ao ele pesquisar certos filósofos, por exemplo, e colocá-los na obra sem um trabalho mais profundo, isso significava que ele não detinha qualquer uma dessas informações, não tinha controle desses artifícios narrativos que ele estava costurando dentro de Evangelho. E isso casa muito com uma outra declaração dele que eu já vi anos atrás também, em que ele fala que as pessoas criavam ordens para assistir Evangelion, ordens canônicas de você ver anime, vai até o episódio X, aí você assiste End of Evangelion, né, o filme, depois você volta para os outros 2 episódios finais, isso tudo, obviamente, antes dos últimos reboots feitos. E ele mesmo dizia que não existia uma ordem correta para você assistir. Mesmo nessa outra entrevista, ele já citava essa supervalorização, superestimação de fãs sobre a narrativa de Evangelion, como se as pessoas procurassem minúcias para costurar significados que vão além do que o próprio autor pensou. Também em outra entrevista, Hideaki Anno comenta que às vezes, indiretamente, o cara sem querer acaba falando alguma coisa, né? Tipo, ele quer dizer assim, eu quero dizer que sei lá, ele fala alguma coisa, ele mostra alguma coisa, mas aquilo ali quer dizer outra coisa. Não, ficou muito confuso, né? Calma, vou explicar de novo. Às vezes o que ele fala serve pra outra coisa também, entendeu? Combina com alguma outra coisa. Tipo, eu criei o álcool pra poder esterilizar a mão, né? Mas também vai servir pra ajudar a criar fogo. Vai ajudar a limpar coisas, né? Tipo, sei lá, parede ou sei lá. ele colocou sim símbolos cristãos, símbolos religiosos, mas que nem ele, nem a sua equipe detinham qualquer ou quase nenhum conhecimento da religião cristã.
mas que ele acreditava que aquilo esteticamente ficaria legal e por isso ele inseriu na sua obra. Aí você começa a pensar, nossa, então o Evangelion é uma grande farofa de referências soltas sem qualquer profundidade de pesquisa? Que coincidência então que vários desses símbolos e significados embutidos casem tão bem com a narrativa e tenham tocado pra caramba os fãs a ponto deles criarem interpretações super coerentes daquela obra que nem o autor, em tese, tinha conhecimento ou intenção por. E aí, como é que funciona? Será que Evangelion, já que consegue ser explicado pelos fãs com tanta intensidade narrativa e sim profundidade, não vale a pena porque o autor não conseguiu ou não teve a intenção de produzir essa mesma interpretação, essa visão? Será que ele não teve intenção real? Ou será que Hideaki Anno apenas diz que eu não tinha conhecimento suficiente, fiz pesquisas vagas, tive vontade de produzir no fã essa sensação de, veja, essa é uma obra inteligente, consuma essa obra extremamente inteligente, porque eu mesmo não sou, mas ao fazer isso, ele acabou criando analogias profundas. Acabou criando vínculos, associações com aquele espectador que assistia, que era bem trabalhada o suficiente para fornecer material de estudo para tantos outros depois do lançamento. Mais que isso, tem um ponto que Hideaki Anno sempre coloca e talvez não seja super valorizado por ele o suficiente, mas que é grande parte, na minha visão, do que transforma Evangelion em uma obra extremamente profunda sobre estudo desse ser humano em específico, especialmente sobre o Shinji, que é o fato dele ter vinculado muito dos seus próprios sentimentos e o que ele estava passando psicologicamente ao criar esse anime. Hideaki Anno passava por um processo depressivo. E ele comenta mais de uma vez que a sua própria depressão deu origem ou inspirou muito do que ele escrevia dentro desse anime, especialmente sobre o seu protagonista, Shinji. O que faz total sentido quando você percebe que o Shinji é essa pessoa principal, entre várias outras conquistões dentro de Evangelion, mas ele tinha os seus próprios demônios, seus próprios monstros para poder combater, uma extrema dificuldade de se mostrar, de se abrir para o outro, de se enxergar para poder enxergar aquele ao seu lado. Tanto é que a mensagem mais positiva do fim do primeiro anime de Evangelion trazia exatamente essa mensagem, pelo menos muito óbvia para nós que assistimos, da importância de você não apagar todos os sofrimentos e diferenças. Estamos explorando o escritório do Leandro Ladeira, gênio do marketing digital. Vamos porque são esses sofrimentos e diferenças que trazem a individualidade, que criam o eu, o você, com diferença de um para outro. E como cada uma dessas falhas nos tornam humanos, gera a humanidade, portanto, são indispensáveis. É bonito imaginar que para Hideaki Anno, o processo de construir o roteiro de Evangelion foi, de certa maneira, uma válvula de escape para ele mesmo, ou um espelho do que ele estava passando. Porque talvez com depressão seja importante que você consiga de alguma maneira enxergar o que você está passando, porque são sentimentos e sensações muito difíceis de você verbalizar. O que você sente quando está em depressão? Como é ter depressão? Com ressalva de que, claro, há diferenças de pessoas para pessoas, obviamente, apesar de ser a mesma doença, falar sobre o processo depressivo é muito difícil, porque não é algo racional. Então, talvez criando essa história, ainda que ele tenha tido a objetiva intenção de parecer inteligente, ele tenha conseguido incluir dramas filosóficos sobre existencialismo, o próprio conceito de individualidade versus coletividade que pode vir de Hegel, ou ao citar explicitamente o dilema do ouriço de Schopenhauer para falar exatamente dessa dor de você criar intimidade, se aproximar mais do outro, ainda que ele não fosse um autoconhecedor de cada um desses conceitos, ele pôde se vincular com eles o suficiente para inseri-los na narrativa de maneira coerente, agregando sim a história e fazendo com que aquele roteiro fosse recheado não apenas de referências soltas, mas de significados que aprofundavam realmente a obra, não apenas como uma maquiagem, como ele pareceu falar nessa entrevista de 2004. Agora, é claro, isso também prova que muitas vezes as obras inserem alguns conceitos, algumas citações, algumas referências, simplesmente para parecer algo. Isso acontece com pessoas falando na vida, aqui na internet, é o que a gente fala daqueles que são muito de retórica. Eles têm discursos, eles jogam conceitos soltos, você acha que eles são muito inteligentes e, na verdade, eles mal conhecem profundamente qualquer coisa daquilo que eles estão falando. Pode ser, sim, que muito da nossa interpretação tão profunda sobre Evangelion seja do quanto aquela história também bateu em cada um de nós. Com o fato também de que quando uma obra é lançada, seja anime, série, filme, livro ou o que for, eu costumo dizer que essa obra passa a ser do mundo. E por mais que exista uma interpretação oficial, uma visão canônica, aquilo que o autor tinha por pretensão passar ou querer dizer, a obra é viva. E dependendo de quem assiste, da sua idade, do que espera, do que sente, da sua bagagem emocional, histórica, aquilo pode adquirir uma visão completamente outra. E tá tudo bem. Não significa que uma visão é diferente da outra e, portanto, errada.
Mas com isso também podemos dizer aqui que as pessoas que ficam trazendo explicações definitivas, interpretações corretas, oficiais, inquestionáveis sobre Evangelion ou qualquer outro anime ou série por aí, pessoas, não necessariamente vocês são donas da razão, porque sequer a sua interpretação poderia ser à vontade do próprio criador. Ela fala meio chique, né, a Gabi Xavier? Mas isso é verdade, a arte ela faz parte do mundo, né? As pessoas comentam. Acho que a gente pode teorizar sim, falar, mas teorizar, mas a gente não pode falar que é aquilo ali, né? Tipo, se o autor tá falando que fez o Evangelion pra ser A, né, com a intenção de a gente pode criar teorias que façam sentido, mas no fim é A, né? Não é B. Por mais que a gente chegue no resultado de B. Mesmo que não fosse, pode existir uma outra interpretação tão correta quanto a sua, desde que coerente internamente, porque para outra pessoa a visão foi para outro lado, para outro viés. É difícil a gente cravar, e isso inclusive era uma questão minha desde a escola com literatura, engraçado, o que tal autor quis dizer com esse poema, o autor que morreu há 500 anos atrás? Não sei. Pode ser sobre desesperança ou sobre a vontade de superar a finitude. Depende de como bater em você, depende da minha interpretação. Existe certo ou errado? Não para mim. Acredito que essa entrevista ser revivida é importante para a gente entender que o ato de você analisar, de você tentar achar significados, não é incorreto. Muito pelo contrário, exercita o pensar. E isso é sempre positivo. Mas verdades máximas? Não. Elas não existem. Pode ser que alguém enxergue em Evangelion apenas um apanhado de referências soltas que não reverberem de nenhuma forma mais profunda dentro deles e, portanto, seja um anime desinteressante. Nada ou pouco coerente, tão pouco profundo. Essa pessoa tá errada? Se você for ver a entrevista do autor, não tá. Simplesmente, para essa pessoa, as referências claramente não tão bem pensadas assim por Hideaki Anno não foram suficientemente bem utilizadas para conquistar tal e tal pessoa. É por isso também que Hideaki Anno comenta em entrevista que ele teve vontade especificamente no filme, End of Evangelion, de trazer uma forma mais objetiva, mais literal, mais seca, de certa forma, de atacar o espectador. De não ficar de rodeios e camadas profundas, mas trazer uma forma mais crua dos personagens. E por isso, talvez, eu não goste tanto desse filme. E por isso, pra mim, até por outras declarações também de Hideaki Anno, de que o filme End of Evangelion veio muito em resposta às críticas negativas do fim do anime, pra mim, esse filme e a obra como um todo é muito uma resposta a um espelho do estado mental do Hideaki Anno. E por isso, pra mim também, eu me afino mais ou menos com cada uma dessas interpretações dele de Evangelion ao longo da história, de acordo com o quanto aquilo casa com o que eu sinto e com o que eu estou buscando. Não é uma obra suprema, porque qual é, afinal? Mas dentre suas falhas e falta de pesquisa filosófica, ainda assim, é um grande clássico, talvez muito acima do que Hideaki Anno pretendeu. Ou não, né? Porque ele não queria que o anime parecesse bem inteligente. Foi assim que ele ficou conhecido ao longo de todos esses anos. Mas me conte aqui embaixo, você acha que... Evangelion, isso prova que a obra ganhou vida própria, exatamente. O verdadeiro Evangelion são os amigos que fazemos pelo caminho. Tanto que no final da série, eles dizem que o Shinji, com sotaque português, parabéns. É de lá, né? A opinião ou a intenção do autor não importa. A obra é profunda, quer seja porque o autor faz sentido do repertório que tinha, quer seja que o, porque o público conseguiu extrair profundidade.